Muito bom. Só entrar agora. Hey, Luis, how are you, my friend? How's everything in the United States? E aí, Molina? E aí, primo, tudo bem? Tudo ótimo e com você? Tudo bom. Conseguimos entrar ao vivo, hein, Molina? Tamo junto. Muito bom. Vamos Não é a lá. primeira vez que eu faço aí, dificilmente dou entrevista, mas o Furla aí, você e o André convenceu. Cara, tem que fazer isso, porque sabe, Molina, esse é um momento no Brasil que tem muita gente que está se escondendo. Eu acho que é muito mais um momento de, cara, todo mundo se unir, compartilhar informação, especialmente você que tem tanta história, tanto conhecimento, que pode agregar muito para a gente, tá? Para quem não conhece o Molina, pessoal, o Marcos Molina, ele é o controlador da Marfrig, tá? A Marfrig, que Molina, só para os primos terem uma noção, qual que é o tamanho do grupo, hein? Hoje temos 30 mil funcionários, temos unidade produtiva, Brasil, Argentina, Uruguai, Chile e também nos Estados Unidos. Mas exportamos para mais de 120 países, praticamente todo o mundo, todos os mercados que é importadores, a gente tá presente. O faturamento nosso, nós não demos guidance, mas do quarto TRI, que é público, nós faturamos no quarto TRI 14,3 bi, com dólar médio de 3,95. Se você hoje pôr aí um dólar de 4,50, você vai ter aí um faturamento de 16 bi, se anualiza, vai dar um faturamento de 64 bi, e em dólar, por volta de 16 bi de dólar, sendo que praticamente 90% em moeda, 85% em moeda em dólar. Cara, olha só que interessante. Então, primos, pô, por isso que o Molina ele tem tanto valor, por causa do negócio que ele conseguiu construir. Pô, a empresa que hoje, se for anualizar aí o quarto trimestre, a gente está falando de 60 bilhões de reais ali, com dólar de 4,50 e mais de 30 mil funcionários. Então, assim, vida real, tá? É muito importante conversar com ele, é um negócio de impacto realmente, tá? Molina, antes de mais nada, cara, uma das coisas que mais me encanta na sua história, até antes de a gente entrar no hoje, é a sua história em si, tá? Porque você não foi uma pessoa que teve o melhor ensino do mundo, a pessoa que já nasceu em berço de ouro, né? Eu acho que as pessoas precisam conhecer um pouquinho mais da sua história, Molina. Conta pra gente um pouquinho de onde você veio, cara. Como que você começou e até chegar nesse império que foi construído hoje de uma forma relativamente resumida aqui por causa do nosso tempo, Molina? Bem rápido, primo. Primeiro que jamais imaginei chegar hoje com o tamanho da companhia, tá? A única coisa que eu pensava era atender sempre o melhor possível os clientes e atender os melhores clientes e o atendimento, que é o principal. Você vai atendendo um cliente, o outro, aí o outro indica para outro, começa sempre atendendo os melhores clientes. Sempre eu falo que cliente bom, que trabalha com produto bom, também é bom pagador. Então, você vai crescendo, depois você vai diversificando, atendendo o cliente e crescendo, e é fruto do trabalho, e muito trabalho, né? Então, em primeira coisa. Então, eu comecei. Meu avô já tinha açougue, meu pai tinha açougue, eu era balconista e Você era foi uma... balconista, né? Sim. Balconista, legal. Não, mas é o que mais me ensinou, porque a gente atendia tanto o cliente simples, né? Como o cliente mais exigente, tanto o cliente mais pobre e o mais rico. Então, e também cada cliente você tinha que tratar de uma maneira, né? Então, tinha cliente que gostava de brincar, cliente que não gostava de brincar. Então, isso de você atender o cliente como ele quer, é uma das coisas que eu mais aprendi. E também fazer conta, o atendimento. Então, eu acho que sempre foi o crescimento da Marfrig, sempre a gente está com a venda na frente da produção.
Muito Então, bom. então do açougue fui crescendo, atendendo restaurantes, depois aumentando os restaurantes no interior de São Paulo, Mogi Guaçu, fomos atendendo toda a região, até Campinas, depois em 98 viemos para São Paulo, né? Aí crescemos mais em São Paulo e foi crescendo. O primeiro frigorífico só foi em 2000, quando eu já tinha uma venda e uma demanda grande de venda para depois você entrar na produção. Então, sempre você crescendo, escolhendo gente boa para trabalhar, que é importante, gente capacitada, e sempre, né, nesse trajeto aí, no Brasil não é fácil, né? Você tem muitas dificuldades nesse caminho. Então, muitas crises, você aprendendo com cada crise, você não pode errar de novo. Você tem que sempre aprender e não errar a segunda vez. Então, um empresário no Brasil hoje que sobrevive em qualquer lugar do mundo, né? Então, eu acho que essa experiência conta muito. Muito bom. E Molina, cara, assim, pô, show, exemplo de humildade, de luta, sua história é muito legal, por isso que eu admiro tanto, eu queria que você compartilhasse um pouquinho disso com os primos. Mas hoje, você até citou agora no começo da nossa conversa, a Marfrig, ela tem uma grande parcela da receita dela que está dolarizada, que vem de fora, né? Dá mais ou menos quanto isso daí, em percentual? Não, hoje o faturamento do Brasil representa 30%, só que 50% é exportação, então dá 15 em reais, o resto tudo é dólar, né? Entendi. Mas isso é um pouco também, só para dar exemplo para você, que eu aprendi com uma crise, né? Em 2001, 2001, que foi a crise do dólar, que o dólar de 1,20 foi para 2,40. Então, eu era praticamente importador nessa época, não tinha hedge, tá? Devia eu lembro, não esqueço até hoje, eu devia 5 milhões de dólares. A 1,20 são 6 milhões de reais. E do dia para a noite, foi para 12, foi para 2,40 dólares, não sei se você lembra disso. Então foi para a dívida de 6 foi para 12. Nossa. E aí não dormia, eu e a minha esposa não dormia, passei 2 noites sem dormir e fazia a conta. Vende a casa de praia, vende tudo e não pagava 10% da conta, né? Caramba. Então você vai falar, quebramos, né? Então, como fazer numa situação dessa? Então, você fica sem saber o que fazer, né? Então, quer dizer, errei dessa vez, saímos, né? Vou te explicar já, mas nunca mais o dólar me pegou nós, né? Então, Legal. por isso, uma das coisas que você tem exportação e moeda forte, né? Mas só para você ter uma ideia, né? Esse ano de 2001, para dar exemplo de uma crise, que foi uma crise grande, né? E o dólar aqui subiu pouco, né? Tem muita gente que tem dívida em dólar, ainda se você contar de 4 e para 5, é 20%, não é perto daquilo que passou no passado, né? Mas então, como fazer? Sua dívida de 6 foi para 12, né? E como sobreviver? Então, primeira coisa, não tinha como pagar, né? Então, eu acho que o mais importante para o empreendedor, ele pode passar apertado, pode ter dificuldade, mas ele não pode perder a credibilidade, né? Então, a palavra, a credibilidade é o que mais vale. Não precisa de dinheiro. Tem algumas empresas que eu já vi, né? Alguns empreendedores que não põem o patrimônio físico, separa o físico da empresa, a empresa pede concordata e ele não vende as coisas particular dele, né? Então, eu acho que o empreendedor ele tem que acreditar no negócio. Se a empresa deu
um carro, uma casa para ele, ele tem que vender, botar na empresa na hora da dificuldade e ser transparente e não mentir, e não perder a palavra. Então, nesse caso aí, o que aconteceu? Nós tínhamos essa dívida de 5 milhões de dólares, praticamente 2 milhões e meio de dólares com os bancos, linha de carta de crédito, a Marfrig, nessa época, era o maior importador do Uruguai, do Uruguai, Argentina, Chile, de picanha, batata congelada, todo produto para food service. Então, o que eu fiz no outro dia? Primeiro, ligar para todo mundo. Né? Ó, aconteceu isso. Enfrentar, né? Não é fugir. Enfrentar. Né? Liguei para todo mundo, fui nos bancos. A única coisa que eu pedi foi o seguinte: eu pago o dólar de 1,20, que dava mais ou menos 65% do valor, e o resto da dívida me divide em 10, 12 parcelas com juros normais, né? Sem pedir desconto na dívida. Isso na parte dos bancos. Na parte do fornecedor, também fui visitar tudo. Aconteceu isso no Brasil. Pago isso, me divide em 12, 15 parcelas, mas continua vendendo. Né? Então, fizemos isso com os bancos, tudo. E o que os concorrentes fizeram, no nosso caso? Eles entraram contra o Banco Central, naquela época, e o único jeito de entrar contra o Banco Central, você tinha que entrar contra o banco que era teu parceiro. Né? Então, todo mundo entrou contra os bancos, e também, pós importador, teve caso que um importador ligava para o exportador lá na Argentina, no Uruguai, e falava: aconteceu, não tem culpa, vou te pagar o dólar de 1,20 e a diferença você perdeu. Né? Então, o que aconteceu? Só eu, na época, dos competidores, que tomou essa atitude. Né? E nesse ano de 2001, foi janeiro de 2001, o ano de janeiro foi o ano que a gente mais trabalhou. Né? O que aconteceu? Teve até aquele boicote de picanha no estado de São Paulo, né? E eu era o único que tinha linha de crédito e tinha produto. Tá? Então, eu lembro que eu fui na Argentina e comprei lá 500 toneladas de picanha numa semana. Cheguei aqui em São Paulo, chamamos todos os restaurantes de São Paulo e num dia eu vendi as 500 toneladas de picanha. Né? Caraca, 500 toneladas de picanha. Mas para todos os restaurantes, era 10 mil quilos para um, 10 para outro. Só que o que aconteceu? Ganhamos a confiança dos clientes, ganhamos os clientes que mesmo na falta, os clientes não ficou sem produto. Né? E outra coisa, depois daquele dia, nós nunca mais abrimos uma carta de crédito. Caramba! Porque cumprimos tudo, entendeu? Então, e aí trabalhamos de janeiro de 2001 a dezembro de 2001, nem fechei balanço nesses meses. Eu lembro que fechei em dezembro de 2001, no final do ano, eu tinha a mesma situação financeira que eu estava em dezembro de 10. Quer dizer, o que perdeu num ano, ganhou num ano, né? Mas trabalhando dia e noite, sábado, domingo, e mantemos a palavra. Então, é mais ou menos assim que enfrenta a crise. Pô, muito bom. Molina, para mim, a gente ficava aqui 3 horas conversando aqui. Aliás, a gente já ficou mais de 3 horas conversando, né? Só que hoje não vai dar. Eu queria, então, só falar 2 coisas aqui. Primeiro, cara, você me falou uma informação que eu não sabia, eu fiquei chocado. Eu queria que você compartilhasse com os primos. Hoje vocês são os maiores vendedores de hambúrguer, produtores de hambúrguer do mundo, alguma coisa assim, é isso? Sim, somos, né? Nós hoje, para você ter uma ideia, nós temos em Ohio, nos Estados Unidos, a maior fábrica individual de hambúrguer do mundo. Né? Lá produz McDonald's, produto congelado e resfriado. Então,
capacidade, mais de 100 mil toneladas, produz 90 mil toneladas por ano. Também aqui no Brasil produzimos 90, estamos dobrando a fábrica agora, ela vai para mais de 100 mil toneladas. Produzimos na Argentina, no Uruguai e também no Chile. Você somando tudo isso, dá 250, mais ou menos, 250 mil toneladas de hambúrguer por ano. Vai dar mais ou menos 5, 6, acho que é 6% da nossa receita em hambúrguer, que é um produto que tem crescido muito hoje o consumo. Molina, sempre com os melhores clientes. Vocês também, acho que tem uma coisa que vocês falaram, você falou para mim hoje que vocês iam doar álcool em gel, alguma coisa assim, como que é também? Que vocês estão ajudando aqui na crise? A primeira coisa, né, é preparar a companhia para enfrentar essa crise, né? Primeiro, o alimento é essencial também para a dieta e para os brasileiros, então a primeira coisa é dar segurança aos nossos funcionários. Então, fizemos várias ações, desde menos gente em ônibus, reforçar a alimentação, também estamos doando para cada funcionário 2,5 kg de carne para aumentar o consumo dele de carne em casa. E também tínhamos uma unidade em promissão que produzia detergente e álcool em gel, que nós paramos porque era inviável. E já terça-feira nós descartamos ela, começamos a produzir e vamos mandar para as unidades, né? E aí também, além de doar também para o funcionário, né? Para ele ter mais cuidado no trajeto dele do trabalho, também vamos doar para hospitais quem está precisando, né? Hoje, que legal. Nós temos um grupo aí que acompanha, né? Grupo de crise. Nós acabamos de receber aqui uma sugestão que eu achei muito boa, de doar kit teste, né? Para onde está precisando, que tem que pagar. Então, amanhã nós já temos uma decisão de quanto vamos doar. Eu não sei ainda quantos, mas eu acho muito produtivo isso aí de você doar os kit teste, né? Pô, muito bom. Molina, seguinte, quando tudo isso daí passar e melhorar, a gente vai fazer um churrascão dos primos ou não? Vamos, claro. Muito bom, Molina. Muito obrigado, cara, pela sua contribuição. Foi incrível, cara. Você tem que aparecer mais vezes aqui. Deu para ver pelos comentários, os primos te amaram também. Obrigado, viu, Molina? Obrigado a você. Um abraço. Valeu, um abração. Tchau. Vamos lá, precisamos trazer agora o Fula. Parece que o Fula tem novidades pra gente hoje. Vamos ver aqui. Espera aí. Segura aí. Cadê? Espera aí. Aqui, ó. Muito legal, né? A verdade, né? Do Molina. Muito bacana. Verdade, né? Do Molina. Muito bacana. Verdade, né? Do Molina. Muito bacana.